Outro caso que eu acho que é legal contar. Com minha ansiedade de querer fazer as coisas rápida, envolvi o professor de impressão, que era professor do meu pai, falando: professor, eu quero produzir logo, né? E já estou fazendo estágio. Nem tinha terminado, já estava com estágio, né? Que era numa agência de publicidade. E lá eles jogavam muito papel fora, sabe? Aparas de papel. Sim. E eu, japonesa, assim, né? Não aguentando ver esse desperdício, eu carregava o que eu podia dessas aparas, entendeu? Para casa, né? E a minha filha é igualzinha a mim, vai juntando bagunça, sabe? E aí eu falava para os meus pais, né? Olha que desperdício, olha quanto papel, o que eu posso fazer? Eles falavam: não sei, pensa, né? E esse pensa, para mim, nossa, desenvolveu um lado em mim da criatividade, que é dar um jeito em qualquer coisa. Que legal. Esse ponto, eu vejo que as pessoas têm muitas crenças e muita limitação com relação à criatividade, porque quando a gente fala de criatividade, eu vejo isso muito em empresas, treinamentos que eu vou dar, o pessoal tem muita visão de criativo é quem? É a pessoa que trabalha só com design, publicidade, música, é o artista. E, na verdade, a gente pode trazer a criatividade para o dia a dia. Sim. Você pode utilizar a criatividade numa nova solução de como você vai lavar a louça. De como você vai estruturar. A criatividade é o quê? Eu utilizar o meu repertório para pensar como eu posso fazer isso de uma forma diferente. E o quanto eu vejo que falta hoje pessoas que utilizam essa visão criativa para a vida. A gente vê nas empresas... Poxa, as pessoas querem respostas prontas e a criatividade demanda um raciocínio crítico, eu parar, analisar, pensar que pode ser. Como, inclusive, é uma das habilidades mais requisitadas dos profissionais hoje em dia, que são coisas que dificilmente a inteligência artificial vai conseguir substituir, que é essa criatividade, porque nosso cérebro é analógico, ele não é digital, ele junta as coisas de uma forma muito diferente, que é até fantástico, que os neurocientistas que estão trabalhando, inclusive, com inteligência artificial, é um grande desafio. Só que se o ser humano, começa a ser colocado em caixinhas e só buscar respostas prontas, ele perde exatamente um dos maiores potenciais que tem. E as pessoas ficam nessa de caixinha e só querem as coisas prontas e deixam de ter essa visão da criatividade para solução de problemas. Com essa visão, tem um problema, tem um monte de aparas aqui. Pois é. O que pode surgir daí? Então, Aí eu juntei um tempo essas aparas, né? E eu ficava olhando as aparas, enfim. E surgiu um convite para abrir aquelas, não sei se você sabe também, aquelas barracas de artesanato no shopping. Né? Então, minha primeira barraca foi no Shopping Aricanduva, né? E aí precisava ser artesanal, né? Eu tinha, com a minha prima, a gente compartilhava um livro, né, que é o Artista Japonês, de uma técnica que levanta, sabe, aquela arquitetura de papel, já ouviu falar? Não. Não? É do artista Masahiro Shatani, né? E ela comprou um livro, a gente compartilhava, e quando você abre o cartão, ele monta. Já vi. Casinha, flor, enfim, né? Sim. Nossa, eu peguei aquele livro, falei, nossa, que demais, deixa eu entender. E era tudo matemática, entendeu? Quando eu entendi que aquilo era matemática, fez um boom assim na minha cabeça. Então, abriu tanta possibilidade, tudo que eu quero montar em cartão, convite e tal, eu posso usar essa técnica, que nada mais é de cálculos, né? E, enfim, né, muita gente eu percebo que fala, não gosto de matemática e tal, né? Então, naquela época lá, eu via a matemática como uma ferramenta mesmo, né? Que te faz raciocinar e você transforma. Na primeira temporada a gente teve aqui o Pedro Campos, que é um professor de raciocínio lógico, professor de cursinho físico, e ele até falava, cara, se você diz pra mim que matemática não é importante, ou você tá muito mal informado, porque a matemática tá em tudo. A partir do momento que você entende esse raciocínio matemático, cara, é pra vida, assim. Então não tem como você falar, que ele falava que às vezes o pessoal de cursinho, às vezes vai fazer, sei lá, prova pra polícia, e fala, cara, que vem, mas pra que matemática? Cara, se você não entende que a matemática é importante pra sua vida, recomeça. Volta porque tem algo errado. Enfim, o que virou essas aparas, tá? Sem querer, lembra das canetinhas que vinha naquelas caixinhas só com as cores primárias, lembra? Então, fui testar
pintar com canetinha nesses papéis. Esses papéis que eu digo é papel couché, né? O papel couché absorveu a canetinha de um jeito que esse professor que a gente foi fazer a parceria lá do Senai, ele nem conseguia identificar com o que eu tinha pintado. Não é louco? Porque se você imaginar, a canetinha ela fica com os traços. Sim. Mas quando seca, ela se funde. Então eu podia criar outras cores enquanto a canetinha estava molhada. Misturava ali a tinta e criava cores diferentes. Cores diferentes. E aí eu acabei criando personagens, pintava direto nesse papel couché e eu falava, né, pro professor, como é que eu reproduzo esses meus personagens? Porque eu vendo muito cartão lá no Shopping Aricanduva, né? E eu preciso de produção. Eu não queria ficar eu fazendo operacional, pintando um por um. Me sentia meio hamster, sabe? Sim, ali, trabalho de formiguinha. Pois é. Aí ele falou, nossa, com que você pintou isso? Eu falei, nossa, você é professor, não? Não consegue não imaginar. Consegue identificar? Aí eu falei, não sei se fui eu que descobri isso, mas o couché, ele absorve. Né? E a técnica é pintar durante o período que ele está molhado, né? E aí eu pintava, então criei esses personagens com vários dizeres, né? O aniversário, o casamento, enfim. E levei para o Senai fazer a reprodução desses itens. Então eu já não precisava mais pintar um por um. Consegui a impressão com as minhas aparas desses personagens. Que legal. Entendeu? E aí a minha produção aumentou muito. Né? Falei, putz, então não dá mais para Aricanduva, tenho que ter outros pontos, entendeu? E foi assim que eu fui abrindo nos outros shoppings. Então a gente fez Shopping Paulista, West Plaza, fizemos vários shoppings, e aí eu precisava de mão de obra. Quem era a minha mão de obra? Meus irmãos. Eu falava, vamos, né? Todo mundo tem que ir pro shopping, né? Então a gente dividia por equipe. Só que na época, assim, não tinha uma noção de idade, sabe? Depois que eles me disseram, eu fazia eles acordarem 9, 10 anos. Era essa idade que eles tinham. Eu fazia eles acordarem cedo. Para ir trabalhar. Para dar produção e trabalhar. Então, por um período, eles ficaram muito bronqueados comigo. Eu sempre muito generalzona, assim, sabe? Né? E depois, é claro, passando o tempo, fui me entendendo, fui fazendo terapia, a gente começa a enxergar esses insights, de onde surgiram. E tem uma frase do meu pai que ficou muito forte, e eu levei isso como uma lei, né? Então, tudo que eu investi em você, eu quero de retorno, né? Meu pai, se estiver ouvindo, ele vai pensar, nossa, de novo falando isso. Né? Então tem frases assim que tem males que vêm para o bem, mas fixou em mim, entendeu? Aí na época eu perguntava, quanto é esse valor, pai? Eu vou te devolver, né? E ele não me falava o valor. Então, de novo eu fazendo cálculo, né? Vou ter que devolver para ele, sei lá, um carro novo, reformar a casa, sabe? Eu pensava isso, né? E até quando eu comecei a namorar com o Ridê, que é também meu sócio aqui no Espaço Mind, né? Sócio, marido, isso tudo. Eu falava, Ridê, eu não posso pagar um sorvete, porque eu tenho que devolver pro meu pai. Eu nem sei o que ele pensava na época, né? Mas era esse meu objetivo, eu ter que devolver tudo pro meu pai, entendeu? E aí eu acho que também contribuiu para que eu começasse cedo, né? Então foi um feito muito rápido, né? De uma hora para outra a gente estava em todos os shoppings, né? Fazendo muita produção até que eu entrei na Feira da Liberdade. Aí pronto, aí não dava mais conta, sabe? Produzia muito, fui ampliando, não só cartões, comecei a fazer embalagem, né? O erro que virava efeito, então a cerâmica me ajudou nisso também. Ixi, e assim foi.